Olá, hoje eu vou apresentar o CITREP, realizado pelos residentes de Vigilância e Saúde, referente à Semana Epidemiológica de número 11, que vai da data do dia 9 de março de 2025 ao dia 15 de março de 2025. Esta semana iremos falar sobre síndrome respiratória aguda grávida e síndrome gripal, influenza aviária, arboviroses, mpox, alerta meteorológico e sarampo. Sobre a síndrome respiratória aguda grave no Brasil, o nível de atividade nas últimas 2 semanas foi de risco nos estados do Goiás, DF, Tocantins, Pará e Amapá. Nenhum estado apresenta alto risco. Já em relação à tendência de aumento a longo prazo, todos os estados apresentam probabilidade de crescimento superior a 95%, exceto os estados do Amazonas, Maranhão, Piauí, Goiás e Minas Gerais. Referente ao ano epidemiológico 2025, foram notificados 18.484 casos de SRAG. Houve alta de casos de SRAG em vários estados. Na região norte, no Pará, em Roraima e Tocantins, já na região centro-oeste, no Mato Grosso do Sul, Goiás e DF, no Nordeste, principalmente em Sergipe, e o aumento se deu principalmente entre crianças e adolescentes de até 14 anos. Em relação à incidência de SRAG no Distrito Federal, o nível está alto quando comparado com a mesma categoria da semana epidemiológica anterior. A quantidade de atendimento por síndrome gripal nas unidades de saúde em 2025 tem aumentado, entretanto, é menor quando comparado ao ano de 2024. Não foi possível atualizar a semana epidemiológica de número 10 devido à alteração de disponibilidade de informação no sistema. Em relação ao Covid-19, as UFs com maiores taxas de incidência foram Mato Grosso, Minas Gerais, Tocantins, DF e Roraima, com a taxa de incidência variando de 14,7 a 106,1 casos por 100 mil habitantes. Já as taxas de mortalidade, as unidades federativas com maiores valores foram Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Alagoas, São Paulo e Goiás, onde as taxas variaram de 0,12 a 0,55. Agora, entrando na influenza aviária de alta patogenicidade, os Estados Unidos permanecem com 17 estados com rebanhos afetados. Estes rebanhos domésticos incluem gatos, leiteiros, alpacas e suínos. Em relação ao surto em aves, todos os 50 estados do país notificaram casos. O total de rebanhos afetados são de 985, o que representa um aumento de 0,5% em relação à semana epidemiológica anterior. A Califórnia continua sendo o estado com a maior quantidade de casos, totalizando 754, com aumento de 5 casos em relação à semana passada, seguido pelo Colorado, que não relata casos novos desde agosto de 2024, e Idaho, que relatou 3 casos recentes em março deste ano. Em relação aos meses, outubro, novembro e dezembro de 2024 foram os meses com maiores quantidades de casos da doença em rebanhos domésticos. Já em 2025, teve expressiva queda no número de casos. No mês atual de março, houveram 8 casos até o momento. Sobre os casos humanos, não houveram novos relatados desde a semana epidemiológica de número 8 de 2025. Ocorreram atualizações em relação à presença do vírus em águas residuais. No período de 1º a 8 de março, foram detectados o vírus H5 em águas residuais em 29 locais, com aumento de 4 vezes mais de locais detectados em relação à semana passada. O vírus foi encontrado em amostras de 8 estados. São eles New Jersey, Nevada, Utah, Oregon, Kentucky, Minnesota, Vermont e New Hampshire. Desde fevereiro de 2024 até o presente momento, foram realizadas 1.145 investigações no Brasil. Foram coletadas 310 amostras, 13 focos foram positivos, todos eles de aves silvestres. Na semana epidemiológica de número 11, foram realizadas 14 investigações, 5 coletas de amostras e há 3 investigações em andamento, e 100 casos positivos até então.
Como dito anteriormente, não houveram focos positivos no ano de 2025. Em 2024, os locais dos focos positivos foram no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Das investigações que estão em andamento no momento, uma é no Rio Grande do Norte e 3 das investigações estão ocorrendo no Espírito Santo. Sobre os casos de dengue no Brasil até a semana epidemiológica número 10, a incidência dos casos do ano de 2025 é 3 vezes menor que a incidência de dengue no ano de 2024. Durante o mesmo período de tempo, em 2024, as regiões Centro-Oeste e Sudeste foram os mais afetados, principalmente o Distrito Federal, que apresentou um coeficiente de incidência de 5.954 casos, enquanto que em 2025 o coeficiente é de 163 casos por 100 mil habitantes. Em 2025, os estados mais afetados até então são Acre, com a incidência de 840 casos por 100 mil habitantes, depois São Paulo, com 737 casos por 100 mil habitantes, e Mato Grosso, com 505 casos por 100 mil habitantes. Ao observar o histograma, os casos de dengue de 2025 são inferiores a 2024. No entanto, desde o fim da epidemia de 2024, os casos têm aumentado gradualmente. O mês de março apresentou uma diminuição, pois o painel possui um registro de dados até o dia 8 de março. Em relação aos óbitos causados pela dengue, São Paulo registrou a maior quantidade de óbitos em 2025, totalizando 220 no estado, com um aumento de 25% em relação à semana epidemiológica anterior, com praticamente a mesma quantidade de óbito no mesmo período do ano. Assim, é necessário maiores atenção ao estado e a quantidade de óbito total no país é de 82% menor que a quantidade de óbitos em janeiro de 2024, que chegou a 1.733. Mas, em relação à semana anterior, o número de óbitos de dengue em 2025 aumentou 25%, de 235 óbitos para 296 óbitos. Sobre a chikungunya, os estados com maior coeficiente de incidência em 2025 são Mato Grosso, com 564 casos por 100 mil habitantes, superior à incidência do ano passado, Mato Grosso com 100 casos por 100 mil habitantes, Acre com 40 casos por 100 mil habitantes e Minas Gerais com 25 casos por 100 mil habitantes. As incidências de 2025 estão similares a 2024, afetando os mesmos estados, como Mato Grosso, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Sobre a Oropust no Brasil, até o presente momento, a quantidade de casos confirmados são de cerca de 6 mil casos, o que representa um aumento de 13% em relação à semana anterior. O estado com a maior quantidade de registros são Espírito Santo, com 4.914 casos, Rio de Janeiro com 691 casos e Paraíba com 469 casos. O estado de São Paulo foi o mais novo estado a notificar casos de Oropust em 2025, com 3 casos. Vale ressaltar que no ano de 2024 o Espírito Santo notificou um total de 5.861 casos. E a quantidade até a semana epidemiológica do ano de 2025 já representa 83% desse valor. O subsecretário de Vigilância em Saúde, Orley Cardoso, comentou que o número expressivo do estado no cenário nacional e avaliou que o Espírito Santo possui uma gestão que favorece a confirmação de casos devido à grande realização de testagens, à extensão territorial pequena e à facilidade geográfica. No gráfico que compara o número de exames detectáveis para a febre de Oropust nos anos de 2024 e 2025, é perceptível que o número de notificações da doença representa uma tendência no aumento desde a semana 41 de 2024 e continua alta em 2025. Vale ressaltar que a semana epidemiológica de número 51 apresentou uma queda devido ao período do Ano Novo. Em 2025, a semana epidemiológica 3 apresentou um leve aumento, enquanto que as semanas epidemiológicas seguintes representaram uma significativa redução dos novos casos. Uma hipótese a ser levantada sobre essa queda é o atraso da notificação, e isso impacta na análise da curva de casos.
Em relação à situação do Mpox na África, houve um aumento de casos confirmados. De 2024, de 9 de março, 23 países comunicaram a doença em seu país. Houve um aumento de 81 para 89 óbitos. A quantidade total de casos atualmente é de cerca de 22 mil casos. E os países com a maior quantidade de casos confirmados em 2024 foram a República Democrática do Congo, com 13.727 casos, Uganda, com 4.106 casos e Burundi, com 3.586 casos. No Brasil, foi identificado o caso de clado 1B em uma mulher de 29 anos que teve um contato com um familiar que esteve na República Democrática do Congo. Essa cepa ainda não tinha sido identificada no Brasil. O início dos sintomas do caso foi no dia 16 de fevereiro e atualmente ela está internada em isolamento com melhora do quadro clínico. Não foram identificados casos secundários e no dia 11 de março de 2024 o governo do estado de São Paulo apresentou a estratégia de enfrentamento ao vírus. Até 13 de março de 2025, foram confirmados nos Estados Unidos 301 casos de sarampo, distribuídos por 15 estados, sendo eles Alasca, Califórnia, Flórida, Geórgia, Kentucky, Maryland, Nova Jersey, Novo México, Cidade de Nova York, Estado de Nova York, Pensilvânia, Rhode Island, Texas, Vermont e Washington. Em relação à semana anterior, houve um aumento de cerca de 80 casos e a inclusão de 3 novos estados. Em 2025, foram registrados 3 surtos e 2 óbitos, sendo que um já foi confirmado e outro está sob investigação. No dia 14 de março, foi emitido um alerta pela Gerência de Doenças Imunopreveníveis de 2 casos confirmados de sarampo no estado do Rio de Janeiro. Tratam-se de 2 crianças menores de 1 ano, da mesma família, residentes do município de São João de Meriti. As 2 crianças não foram vacinadas com a tríplice viral. Elas apresentaram sintomas característicos da doença, como tosse, coriza, conjuntivite, febre, exantema e manchas. Os resultados foram liberados no dia 14 de março, apresentando biologia molecular detectável para sarampo e soroconversão de IgG. Em 2025, foram confirmados 3 casos de sarampo em crianças no Rio de Janeiro. Em fevereiro deste ano, o Ministério da Saúde havia confirmado outro caso esporádico de sarampo no município de Itaboraí. Agora somos-se mais 2 de São João de Meriti. Segundo a equipe técnica responsável, não há relação entre esses 3 casos. Já em relação ao tempo, segundo o IMET, nos próximos dias os estados com áreas com perigo potencial de chuvas são o Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Já os estados com áreas de perigo de chuva serão Amazonas, Acre, Rondônia, Maranhão e Ceará. É importante se manter em alerta em relação aos riscos da saúde devido a chuvas intensas, como doenças infecciosas, por exemplo, leptospirose, hepatite A e E e diarreias, doenças transmitidas por mosquitos devido ao acúmulo de água parada, como dengue, zika e chikungunya, traumatismos e ferimentos, além de problemas de saúde mental e acidente com animais peçonhentos. Nos próximos dias, no Distrito Federal, é prevista uma temperatura mínima de 18 graus Celsius e a máxima de 31 graus Celsius. Já em relação à umidade, fica entre 30% a 95%. A previsão de poucas nuvens com rajadas de vento fracos a moderado. Esse foi o Citrep da Semana Epidemiológica de número 11. Muito obrigada por nos acompanhar e até a semana que vem.